Em 1894, um destino sombrio aguardava Nicolau II, pois ele ascendeu ao trono russo como o último czar da poderosa dinastia Romanov. Por trás dos portões dos majestosos palácios, Nicolau encontrou um império vasto, mergulhado em desigualdades e injustiças que corroíam as estruturas da nação. Como herdeiro desse império em declínio, Nicolau II enfrentaria uma encruzilhada de desafios monumentais. Em meio à riqueza deslumbrante dos salões imperiais, uma população oprimida gemia sob o peso das classes sociais rigidamente divididas. A exploração das camadas mais baixas contrastava com a extravagância desenfreada dos privilegiados. Nicolau II carregava o peso do passado sobre seus ombros, pois era o responsável por liderar um povo que ansiava por mudanças e justiça. A insatisfação crescia nas ruas enquanto o czar tentava equilibrar sua posição de poder com as demandas de um mundo em transformação. Contudo, os desafios à sua frente eram quase intransponíveis. A tensão social aumentava, os ideais revolucionários se espalhavam como fogo em um barril de pólvora e a sombra da Primeira Guerra Mundial pairava sobre a nação. Nicolau II enfrentava uma tempestade iminente, com o destino de seu império e de sua família pendendo na balança. Durante o turbulento reinado de Nicolau II, uma sombra envolvente e sinistra estendeu-se sobre a corte imperial russa. Esse era Grigori Rasputin, um homem enigmático e misterioso, cuja presença suscitava tanto fascínio quanto repulsa. Com sua aura carismática e supostos poderes curativos, Rasputin conseguiu conquistar a confiança da imperatriz Alexandra, esposa de Nicolau II. Enquanto a saúde de seu filho hemofílico, o jovem herdeiro do trono, Alexei, estava em perigo, Alexandra se voltou para Rasputin em busca de ajuda desesperada. No entanto, o preço dessa influência era alto. Rasputin, conhecido por seus excessos e comportamento escandaloso, tornou-se uma figura controversa e alvo de inúmeras críticas. Sua influência sobre a família Romanov despertou suspeitas e alimentou a desconfiança do povo russo. Enquanto o império enfrentava crescentes desafios, Rasputin parecia ser o único capaz de exercer qualquer controle sobre o czar e a czarina. Rumores e especulações se espalhavam pelos corredores palacianos, enquanto a figura sombria de Rasputin mergulhava cada vez mais profundamente nos assuntos da Rússia. Acredita-se que Rasputin tem exercido uma influência desmedida sobre as decisões políticas e administrativas do czar, exacerbando a desconfiança do povo russo em relação à monarquia. Sua presença sinistra nas altas esferas do poder só aumentou a sensação de que a família Romanov estava desconectada da realidade e insensível às necessidades do povo. Em meio à agitação social e à crescente insatisfação popular, Rasputin tornou-se um símbolo da decadência e corrupção do regime czarista. Sua influência sobre a família Romanov acabaria por contribuir para a queda iminente da dinastia, lançando o Império Russo em um abismo de caos e revolução. O rugido ensurdecedor dos canhões ecoava pelos campos de batalha, enquanto as esperanças de vitória desvaneciam no horizonte manchado de sangue da Primeira Guerra Mundial. Para a Rússia, a guerra trouxe não apenas a devastação e o sacrifício, mas também o agravamento implacável de uma situação já precária. Derrota após derrota, os soldados russos marchavam em direção ao abismo da morte, sacrificando suas vidas em uma guerra distante e sem sentido. Enquanto os recursos escassos eram desviados para os esforços de guerra, a população sofria as consequências amargas da escassez de alimentos e de uma economia em colapso. A miséria e o desespero se tornaram companheiros constantes nas ruas, enquanto a fome assolava os lares russos. O descontentamento popular crescia rapidamente, alimentando o grito de revolta que se espalhava pelas veias do país. O povo, sobrecarregado pela guerra e pela fome, clamava por mudanças e por justiça. Foi nesse turbilhão de desespero e raiva que o momento inevitável chegou. Em 1917, a Rússia foi abalada até o âmago por uma revolução que redefiniria o curso da história. As massas irromperam nas ruas, empunhando suas esperanças e seus ideais de liberdade, igualdade e justiça. Nas entranhas do Império Czarista, a chama da revolução consumiu tudo em seu caminho. A insatisfação generalizada culminou na queda da monarquia, enquanto o último czar da Rússia, Nicolau II,
se via destituído de seu poder e lançado ao abismo da incerteza. A Revolução Russa de 1917 marcou um ponto de ruptura na história do país, colocando nas mãos do povo o destino de uma nação. Por trás das barricadas e dos sonhos de um futuro melhor, uma era chegava ao fim, deixando para trás um legado de desilusão, caos e esperança. No ápice da tempestade revolucionária, quando as vozes das massas clamavam por mudança e o futuro da Rússia pendia na balança, o último czar, Nicolau II, viu-se confrontado com uma escolha dolorosa. Pressionado pela revolução que se espalhava como fogo, ele abdicou do trono, cedendo-o a seu irmão, acreditando que talvez isso pudesse acalmar as chamas do descontentamento. No entanto, a abdicação de Nicolau II marcou apenas o começo de um destino cruel e implacável que o aguardava. A revolução não reconhecia mais o poder monárquico e a ordem estabelecida. A monarquia, símbolo de séculos de tradição e poder, foi implacavelmente abolida, jogando a família Romanov em um abismo de incerteza e perigo. A família real, outrora intocável e envolta em luxo, foi arrancada de seu palácio e aprisionada. Em meio à turbulência dos eventos, a primeira parada desse trágico caminho foi em Tobolsk, onde as paredes frias e úmidas testemunhavam o declínio do último czar e de sua família. No entanto, a prisão em Tobolsk era apenas o prelúdio de um destino ainda mais sombrio. Uma mudança sinistra os aguardava em Ekaterimburgo, onde a família Romanov seria confinada em um cativeiro ainda mais austero e claustrofóbico. Lá, nas profundezas sombrias da casa Ipatiev, a família real enfrentava o isolamento e a incerteza do que viria a seguir. A esperança de um futuro melhor se desvanecia lentamente, enquanto a tragédia pairava no ar, como um presságio inescapável. Cada dia era marcado pela monotonia opressiva e pelo conhecimento assustador de que as forças revolucionárias se aproximavam cada vez mais, sedentas por vingança e por destruir os últimos vestígios do antigo regime. A família Romanov, aprisionada e indefesa, enfrentava um destino que não poderia ser evitado. Assim, nas garras do cativeiro, a família Romanov conheceu a face mais sombria da revolução. Uma tragédia inexorável aguardava-os, lançando-os a um abismo sem esperança, onde a luz da liberdade era apenas uma ilusão distante. Eles se tornariam personagens trágicos em uma história que marcaria a Rússia e o mundo para sempre. O destino traiçoeiro lançou sua mão impiedosa sobre a família Romanov, selando seu destino final com sangue e violência. Em um ato de crueldade inimaginável, os bolcheviques, em 1918, lançaram-se sobre a família real russa, levando a cabo um massacre brutal que mancharia a história para sempre. Nas profundezas sombrias da noite, a execução implacável se desenrolou, envolvendo Nicolau II, sua esposa Alexandra e seus filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e o jovem Alexei. Juntos, esses membros da realeza, outrora cercados por luxo e privilégios, enfrentaram um destino que nenhum ser humano merecia. O rugido dos fuzis ecoou no abismo silencioso da escuridão, interrompendo a vida e os sonhos de uma família inteira. O sangue real misturou-se às lágrimas derramadas, enquanto os suspiros finais ecoavam no ar gelado. O mundo, sem saber, perdeu uma das dinastias mais antigas e emblemáticas da história. A família Romanov, destituída de seu poder, foi sacrificada em nome de uma nova era, mergulhando a Rússia em um abismo de sangue e dor. A marca indelével dessa atrocidade perdurou ao longo dos anos, um lembrete sombrio do alcance do mal e da crueldade que pode residir no coração humano. A tragédia dos Romanov permaneceu como uma cicatriz sangrenta na história russa, carregando consigo a memória de vidas perdidas e um império em ruínas. A história do último czar da Rússia, Nicolau II, e a tragédia de sua família Romanov são capítulos marcantes que nos transportam para um passado repleto de riqueza, poder e revolução. Neste episódio mergulhamos nesse conto fascinante, recriando momentos-chave e trazendo à tona a emoção que permeou esses eventos históricos. Se você apreciou essa viagem pelo tempo e deseja continuar explorando narrativas cativantes, não perca os próximos episódios de Caminhos da História. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias incríveis.
Se o nosso trabalho despertou seu interesse e você gostaria de nos apoiar, qualquer contribuição é bem-vinda. A chave Pix para fazer sua doação está disponível no comentário fixado abaixo. Agradecemos profundamente qualquer gesto de apoio que nos permita continuar trazendo conteúdo histórico de qualidade. Agora, convidamos você a deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e contar para nós nos comentários o que achou dessa imersão no último czar da Rússia e na tragédia dos Romanov. Valorizamos sua opinião e esperamos que você continue nos acompanhando em Caminhos da História. Até a próxima aventura histórica!